Eu já dormi em acostamentos com corpos sendo comidos por urubus a 50 metros do meu retrovisor. Já dirigi sob chuva de granizo com o para-brisa rachado, o limpador travado e o rádio estalando com vozes de crianças que não deveriam estar acordadas àquela hora. Já fui ameaçado com uma faca por outro caminhoneiro num posto em Araguaína, e já vi um amigo abrir a porta da boleia e se jogar no meio da estrada gritando que a carga estava viva. Não é difícil entender por quê, depois de 20 anos de estrada, eu já não me espanto com quase nada. Ou pelo menos era o que eu pensava antes daquela última viagem. A que começou em Goiânia, no posto Rodoserv, e terminou, bom, se é que terminou. Era uma carga seca, caixas lacradas com adesivos de uma empresa que não conhecia, Transnorte Celestial, e que ninguém no pátio parecia ter ouvido falar. O pagamento era à vista, com um bônus se eu entregasse no mesmo dia. A entrega era no interior do Tocantins, num armazém desativado de uma cooperativa falida. Sem nota fiscal. Sem documentação de transporte. Mas com dinheiro na mão e a promessa de estrada livre. Eu estava cansado, devendo o conserto da embreagem, e com uma dor no peito que insistia em me lembrar que eu não era mais novo. O homem que me entregou a carga usava luvas pretas de borracha e máscara cirúrgica. Achei estranho, claro, mas estranhamento é rotina quando você vive no asfalto. Disse apenas que eu não deveria abrir as caixas, por nenhum motivo. A voz dele era baixa, com um sotaque que parecia do sul, mas meio arrastado, como se estivesse tentando esconder alguma coisa. Quando engatei a marcha e saí do pátio, o sol já havia se deitado atrás dos morros. As primeiras sombras da noite rasgavam o asfalto, e o rádio peixe chiava um zumbido contínuo, como se a antena estivesse mal encaixada. Não dei bola. Liguei meu USB com músicas antigas, acendi um cigarro e encarei a estrada com a tranquilidade de quem acha que já viu de tudo. 110 quilômetros depois, o USB travou. A mesma música repetia 3 segundos infinitamente. Tentei tirar e recolocar, mas a tela ficou preta. O rádio PX acendeu sozinho. Um chiado profundo, como se alguém respirasse muito perto do microfone. Eu não encostei em nada. Mauro. A voz veio arranhada, como se falasse de dentro de um tubo enferrujado. Quase perdi o controle da direção. Era meu nome. Ninguém na empresa nova sabia meu nome. E eu não tinha ligado o rádio. Parei no acostamento. O motor ainda roncava baixo. As árvores da beira da pista pareciam mais próximas do que antes, como se tivessem se aproximado enquanto eu dirigia. Você esqueceu de mim, disse a voz de novo, agora mais clara, feminina, mas sem calor. Como se fosse uma lembrança tentando falar. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquela voz. Mas não podia ser. Aquilo fazia 10 anos. Fechei os olhos com força e desliguei o rádio puxando o fusível com raiva. Dei partida de novo e voltei à estrada. Por alguns quilômetros, tudo parecia normal. Mas a temperatura dentro da cabine começou a subir, como se o motor estivesse fervendo, mesmo com os ponteiros no verde. Suor escorria pela minha nuca. A roupa colava. E foi aí que senti o cheiro. Era doce. Quase como frutas muito maduras. Mas tinha algo por baixo, uma podridão leve, molhada. O tipo de cheiro que você reconhece de necrotério ou de animais mortos na beira da estrada. Olhei pelo retrovisor, esperando ver alguma coisa escorrendo da carga, mas nada. O baú estava fechado. Sem sinais de vazamento. Foi então que as luzes começaram a falhar. O farol piscou 3 vezes e depois apagou por um segundo completo. O suficiente para eu ver, bem à frente, entre a escuridão e os faróis de milha, uma silhueta parada no meio da pista, com as mãos caídas e a cabeça torta. Freiei com tudo. O caminhão derrapou e a carreta quase virou. Quando parei, o vulto havia sumido. Desci. O asfalto estava quente. O cheiro vinha mais forte agora, como se estivesse impregnado na cabine. Peguei a lanterna e iluminei o trecho da estrada. Nada. Nenhuma pegada. Nenhum animal. Nenhuma explicação. Voltei para o caminhão. E então vi. No para-brisa, rabiscado com o próprio dedo, no vapor da respiração, um nome. Cláudia.
Eu não via aquele nome há anos. Desde o acidente. Desde que decidi nunca mais tocar no assunto. Desde que enterrei tudo isso dentro de mim, junto com o corpo dela. Minha garganta travou. Senti náusea. Minhas mãos tremiam no volante. Tentei racionalizar. Talvez eu tivesse dormido por alguns segundos. Um micro cochilo. O cérebro pregando peças. A estrada faz isso. Mas o cheiro continuava. E agora vinha de trás. Da carga. Dirigi com os olhos fixos na linha contínua da estrada, sem piscar, por mais de 1 hora. Mas a cada poucos minutos, o nome aparecia de novo, escrito em diferentes cantos do vidro. Às vezes no retrovisor. Às vezes atrás da lente do relógio do painel. Eu tentei não lembrar do rosto dela. Mas ele começou a se formar. No reflexo do vidro lateral, entre os reflexos noturnos, vi o contorno. Cabelos molhados. Olhos opacos. Boca aberta como se estivesse presa num último grito que nunca foi ouvido. Parei num posto velho, sem iluminação, só para respirar. Lá dentro, o frentista dormia encostado na bomba, como se não ouvisse nada. Entrei na loja de conveniência. Luzes piscavam. Moscas zumbiam no canto. Então, no freezer de bebidas, entre as garrafas de água, havia uma foto impressa, colada por dentro do vidro. Eu e ela. Em preto e branco. Braços entrelaçados, sorrisos mortos. A legenda dizia: Última viagem, 2013. Caí de joelhos. Meu coração parecia querer quebrar as costelas. Gritei por socorro. Ninguém respondeu. Quando levantei, o frentista não estava mais lá. Voltei pro caminhão, zonzo, com a certeza de que algo havia se prendido àquela carga. Mas mais que isso, algo havia se prendido a mim. Algo que não aceitava esquecimento. Algo que havia esperado mais de 1 década, adormecido no breu entre o sono e o asfalto. Engatei a marcha e continuei. A estrada estava viva. E ela sussurrava o nome dela a cada curva. E o pior, eu comecei a responder. Não lembro de ter dormido, mas o relógio digital do painel me dizia que se passaram 4 horas. O motor ainda estava ligado. A estrada estava quieta. E o cheiro se intensificava como se cada minuto deixasse o baú mais saturado por dentro. A doçura pútrida agora vinha acompanhada de um zumbido leve, como asas batendo contra papelão. Eu tremia. E não era frio. Era outra coisa. Um arrepio que não terminava. Como se algo tivesse entrado por meus ouvidos e estivesse rastejando pelos meus ossos. Peguei a chave de boca que ficava atrás do banco e fui até a traseira. O fecho da porta do baú parecia estar quente. Encostei de leve. Nada vazava. Nenhum ruído. Mas eu sentia, tinha coisa viva ali dentro. Ou coisa que já foi viva. Encostei o ouvido na lataria. Silêncio. Então, 3 batidas lentas, do outro lado. Não bati de volta. Corri para a cabine, com o estômago revirado, e liguei o motor como um animal tentando fugir do incêndio. As árvores pareciam se inclinar para dentro da estrada. Os galhos dançavam sem vento. Vi reflexos nas poças d'água mesmo sem chuva. Reflexos de alguém dentro da cabine comigo. O rádio PX, mesmo sem fusível, estalou de novo. Você não me enterrou direito, Mauro. Foi aí que a memória me arrebentou como uma marreta. Cláudia não morreu no acidente. Ela sobreviveu por algumas horas, presa nos destroços, implorando. Eu fui buscar ajuda, jurei que voltava. Mas nunca voltei. Porque eu tinha bebido. Porque seria preso. Porque minha vida acabaria ali. Então eu fugi. Apaguei tudo. Deixei a floresta engolir o carro. O corpo. A verdade. E o remorso virou pedra dentro de mim. Aquela carga, aquelas caixas, eram meu castigo. Vi um posto abandonado na beira da bairro, entrei com tudo. As bombas cobertas por ferrugem. A lojinha quebrada. Mas havia luz dentro. Fraca, amarela, como lamparinas. E vozes. Desci do caminhão,
as pernas bambas. A porta de vidro abriu sozinha. Dentro, 12 homens de chapéu, todos parados em silêncio, com olhos brancos como leite coalhado. No fundo da loja, uma mulher me esperava. Encharcada. Vestido rasgado. Os cabelos colados ao rosto. Cláudia. Você trouxe ela de volta, disse um dos homens, sem mover os lábios. Era sua obrigação, disse outro. A mulher caminhou até mim. Não tinha pele no lado esquerdo do rosto. Os ossos da bochecha à mostra. Mas os olhos eram iguais. E neles havia uma sede. Não de vingança, de presença. Eu nunca fui embora, ela sussurrou, encostando o dedo no meu peito. E afundando. Gritei. Mas ninguém se moveu. Ela entrou em mim. Eu senti. Como um afogamento interno. Minha visão escureceu. Minhas mãos formigaram. Caí. Quando abri os olhos, estava dentro do caminhão. Sozinho. Mas com um gosto de terra na boca. E marcas de dedos queimadas em meu peito. A carga continuava fechada. Mas agora se mexia sozinha. As caixas batiam entre si. E algo gemia dentro. Peguei o celular. Tentei ligar para a polícia, pro padre, para qualquer um. A tela tremia. E no visor, em vez de números, apareceu. Entregue o que deve. Voltei à estrada. Eu sabia onde era. O lugar da entrega. O lugar que nem existia no mapa. Mas agora eu lembrava. Era o mesmo vilarejo onde o carro havia caído, 10 anos atrás. O mesmo lugar onde eu deixei Cláudia sangrando até o corpo esfriar. Dirigi com os olhos rasos d'água e a alma fervendo. A cada quilômetro, vozes sussurravam meu nome pelos dutos de ar. O rádio Peixe chorava como criança faminta. E minha sombra, projetada pelo farol, tinha outra forma. Não era mais só eu naquele banco. Nunca mais seria. Quando finalmente parei o caminhão na frente do galpão abandonado, no fim da estrada de barro, o portão se abriu sozinho. A luz lá dentro era vermelha, viva. E as caixas se abriram. Sozinhas. De lá, saíram pedaços. Ossos. Tecidos. Dentes. Fragmentos de corpos que nunca foram enterrados. Cada um flutuava no ar, como levados por uma mão invisível, e se encaixavam lentamente em formas humanas. 14 delas. Todos meus esquecidos. Meus mortos. Meus fantasmas. E por fim, ela. Cláudia. Com um vestido novo. Sorrindo. Agora podemos viajar juntos. A porta da cabine se fechou sozinha. O motor ligou. E o retrovisor refletia somente ela ao volante. Desde aquela noite, não existo mais. Não nos registros. Não nas fotos. Nem nas lembranças de ninguém. Meus filhos dizem que o pai morreu antes mesmo de nascerem. Meus amigos juram que Mauro era só um apelido que alguém usava numa história qualquer de boteco. Até minha certidão, meu CPF, minhas multas na estrada, sumiram. Mas o caminhão ficou. Aquela Scania preta, com a cabine riscada, o para-choque torto e as rodas que nunca param de girar. Virou lenda entre os caminhoneiros. Dizem que aparece em lugares onde não deveria estar, que atravessa túneis fechados, que sobe serra em plena neblina sem deixar marcas nos pneus, que toca a buzina 3 vezes antes de um acidente, que carrega sempre uma mulher no banco do carona, vestida como noiva, com olhos de lama e pele de cemitério. O que ninguém sabe é que eu ainda estou aqui dentro, vivo, mas não por conta própria. Cada freada, cada curva, cada ronco do motor, é ela quem comanda. Cláudia. A dona agora. A única ao volante. Eu sou só um peso no fundo da cabine, preso a esse banco como carne no gancho. Olho pelas janelas, vejo o mundo passando como se fosse feito de vidro rachado. Tento gritar, mas minha voz não sai. Minha boca só se abre quando ela quer. E ela fala por mim. Um dia, um frentista viu o caminhão parado no acostamento da BR-163, logo depois do quilômetro 666. A cabine estava vazia, mas o rádio Peixes ligado. Dele,
saía uma voz masculina pedindo ajuda, repetindo o mesmo nome, como uma prece desesperada: Cláudia, me perdoa. Cláudia, me perdoa. Cláudia. Dias depois, o frentista desapareceu. A única pista foi um bilhete encontrado no bolso do colete, escrito com letra tremida: Ela está entregando todos, um por um, até completar o corpo. Depois será o mundo inteiro. A Scania continua rodando. Já foi vista em Minas, no Pará, no sertão do Piauí, nas curvas fechadas de Santa Catarina. Sempre à noite. Sempre com os faróis baixos. Sempre com o cheiro adocicado que anuncia sua presença, o cheiro de podridão morna, viva. E o nome Cláudia, riscado com unha no painel, agora está em brasas. Pulsando. Crescendo. Cada vez que alguém entra no caminhão, uma nova caixa aparece no baú. E quando a última for entregue, ela não vai mais precisar do caminhão. Vai dirigir o mundo. Comigo no banco de trás. E você? No próximo assento da frente. Você já ficou preso dentro de si? Não estou falando de silêncio ou solidão. Falo de um tipo de prisão que te impede até de morrer. Eu estou ali, atrás dos olhos que o mundo não vê. Eu sou aquele grito abafado no ronco do motor. Um sussurro trancado na lataria quente. Um homem vivo dentro de um corpo morto que ainda dirige. Cláudia não dirige o caminhão, ela dirige o mundo ao redor dele. Ela cria as estradas, os túneis, as cidades fantasma onde paramos. Eu já tentei contar os dias, os estados, os rostos, mas o tempo aqui dentro se esfarela. Eu me lembro de ter saído do Paraná em 2006. Mas outro dia passamos pela ponte Rio-Niterói e ela estava em ruínas. As luzes da cidade pareciam chamas. Talvez seja o futuro. Ou talvez seja o inferno. Ela nunca fala comigo diretamente, mas me mostra. Me mostra cenas como projeções na boleia. Gente que conheci. Gente que feri. Gente que matei. Sim, matei. Ou deixei morrer. E Cláudia, naquela época, foi uma dessas. Uma mulher comum que pediu carona. Eu me lembro do olhar dela no retrovisor. Medo. Mas quem via medo naquela época? Medo era coisa de fraco. E fracos não sobrevivem na estrada. Ela pediu para descer. Eu acelerei. Pediu de novo. Travei as portas. Chorou. E quando gritou, eu a empurrei. Estávamos numa serra. Num ponto cego. Ela caiu. Eu nem parei. Só olhei pelo espelho e vi o corpo rolando pela encosta. Nunca encontrei notícia. Nenhum corpo, nenhuma investigação. Achei que tinha vencido mais uma vez. Que a estrada, como sempre, encobriria tudo. Mas a estrada não esquece. A estrada tem memória. E tem olhos. Agora eu vejo o que ela vê. Toda noite, ela me mostra. O rosto dela quebrado, os ossos fora do lugar, os olhos que não piscaram mais. E o mais cruel, a última imagem que ela viu, meu rosto rindo ao volante. Ela acordou com isso preso na alma. E agora quer que o mundo veja também. Numa das paradas, me lembro de um momento diferente. A cabine parou perto de um posto desativado no interior da Bahia. O letreiro ainda piscava "Dorme bem 24 horas", mas tudo estava coberto por cinzas. Um rapaz apareceu, tremendo de frio, mesmo com 40 graus. Aproximou-se da porta e viu algo no banco do carona. Algo que o fez cair de joelhos. Chorando. Repetia: "É ela, é ela." Cláudia deixou que ele subisse. Eu o vi olhando para mim, ou para o que restou de mim. Talvez tenha sido alguém que a conheceu. Um parente. Um namorado. Ou só mais um prisioneiro do arrependimento. 2 horas depois, ele saltou do caminhão em movimento e foi atropelado por um ônibus que vinha atrás. Cláudia nem piscou. Seguiu viagem. E me mostrou tudo. De dentro e de fora. Ela queria que eu sentisse. Ela quer que eu sinta sempre. Alguns dizem que ela coleciona almas. Mas a verdade é mais suja. Ela coleciona culpas. Cada passageiro, cada vítima,
Cada curioso que tenta registrar as cânias da morte, todos carregam algo podre dentro de si. Um erro, uma omissão, um pecado não confessado. E Cláudia não os condena. Ela os obriga a lembrar. Para sempre. A última parada que fizemos foi no sul de Goiás. Um borracheiro nos recebeu. Nos ofereceu café. Disse que o caminhão parecia antigo demais para estar rodando. Que a pintura parecia feita de óleo queimado e sangue seco. Quando Cláudia saiu da cabine, sim, às vezes ela assume uma forma humana, ainda que disforme, o borracheiro caiu de joelhos. Começou a rir. Uma risada desesperada, que foi virando grito, depois silêncio. Ela tocou no peito dele, e algo saiu por sua boca. Algo preto. Como se a alma tivesse apodrecido. Depois, ela me olhou. E eu vi, na expressão dela, que está chegando a hora. O último trecho da viagem. A última entrega. E eu sei que sou o produto final. No painel, um aviso em vermelho apareceu ontem, carga 98%. Faltam 2. Ou talvez 1. Talvez você. Cláudia não vai parar. Não até que o mundo sinta o mesmo que ela sentiu. O abandono. O desprezo. A morte acordada. Já é noite de novo. Os faróis se acendem sozinhos. O rádio toca uma música que nunca ouvi, ou talvez já tenha ouvido em sonho. É um lamento. Uma canção fúnebre em voz de criança. O câmbio engata sozinho. A buzina toca 3 vezes. E então ela sussurra, pela primeira vez desde tudo começou. A estrada não é mais sua, Mauro. Nunca foi. E o motor ruge, como um monstro faminto que acorda no fundo da terra. Na margem de uma estrada desativada entre o sertão e o nada, um caminhão enferrujado repousa com o motor ainda quente. Ninguém vê. Ninguém ouve. Mas, se você passar devagar, sentirá o cheiro de queimado e ouvirá um estalo no asfalto, como se algo vivo se contorcesse por dentro. Lá dentro, Mauro ainda está preso. Não envelhece. Não respira. Mas sente. Sente tudo. Ouve cada grito da estrada. Cada assobio do vento carregando nomes. Nomes de gente que sumiu sem deixar rastro. Nomes que voltam a ecoar quando as nuvens se fecham e os pneus antigos começam a girar sozinhos. Às vezes, alguém tenta subir. Curioso. Viciado em lenda. Ou apenas perdido. O caminhão deixa. As portas se abrem com um chiado de cemitério molhado. A cabine parece vazia. Só parece. Quem entra nunca mais é o mesmo. Porque, por dentro, o caminhão tem corredores. Portas que não deveriam existir. Salas com espelhos que mostram versões de si mesmo em atos que você jamais admite em voz alta. Alguns gritam. Outros riem até morder a própria língua. Todos choram. E todos ficam. Cláudia não fala mais. Ela dirige o silêncio. Ela costura o tempo. Ela engole o arrependimento alheio. A cada nova alma que sobe, Mauro a vê abrir a boca para gritar, mas nenhum som sai. Apenas fumaça. Você pode encontrar esse caminhão parado num acostamento qualquer. Ele parece velho, abandonado, inofensivo. Mas, se os faróis acenderem sem ninguém na cabine, não pare. Não olhe. Não buzine. Porque o caminhão reconhece quem tem culpa. E Cláudia só precisa de um nome. Um nome sussurrado no escuro. Talvez o seu.